Hoje nós temos um excelente tema, é um tema família e é um tema quente. Nós queremos que você participe sempre conosco, inclusive sugerindo temas que você quer ver debatidos aqui no Cabeça para Cima. Hoje nós vamos falar sobre o recasamento, ou seja, pessoas que já tiveram um casamento, ele não deu certo e depois, mais tarde, elas voltaram a se casar. Como é que a sociedade vê isso? Como é que a igreja vê isso? Como é que a Bíblia vê isso? Nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. Em um ano, os divórcios aumentaram 45%. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2011, mais de 351 mil casamentos chegaram ao fim, o maior número já registrado na história do país. Os temas de divórcio e recasamento são sempre debatidos entre cristãos. Ninguém se casa esperando se divorciar e ninguém odeia mais o divórcio que aqueles que sofreram por causa dele. Nas palavras de Jesus, Deus uniu o homem e a mulher. Este primeiro casamento ordenado por Deus estabeleceu o modelo para todos os casamentos. Portanto, como Jesus disse, nenhum humano deve separar o que Deus uniu. Não era a intenção que o casal original tivesse vidas separadas, mas que encontrasse bênçãos vivendo juntos em independência mútua. A violação da vontade tão claramente revelada de Deus constituiria pecado. Dessa maneira, desde o 2º capítulo da Bíblia é estabelecido o fato que o divórcio não era a intenção de Deus para casamento algum. Mas será que a Bíblia permite um novo casamento? Conosco hoje para debater Isabel Leal, que é estudante de teologia e uma assídua debatedora aqui no Cabeça para Cima. Bem-vinda, Isabel. Muito obrigada, bom tê-la Rebeca. aqui. É um prazer sempre nosso estar aqui podendo ajudar. Tá certo. Junto com ela, com seu, como ela diria, amada esposa, seu esposo, Sérgio Leal, que é pastor da Igreja Batista e é também militar. Bem-vindo, pastor. Obrigado, irmã Rebeca. Espero ser útil mais uma vez nesse debate para que vidas venham a ser edificadas. Vou pedir licença para chamá-los pelo primeiro nome, a gente fica mais à vontade aqui. É um tema difícil, né? É um tema delicado, até porque quando, de alguma forma, se fala de recasamento, muitas pessoas pensam, então pronto, então se admite, então eu posso casar, recasar. E nós sabemos que não é bem assim. Tanto que em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram com Jesus e falaram, e aí Jesus? Moisés dava carta de divórcio, né? Porque, e nós temos que entender, inclusive, de repente é necessário contextualizar aquela situação. Isso. Nós sabemos que os fariseus daquela linha que estavam ali debatendo, pelo menos é o que os estudiosos nos trazem, né? Quando você lê um pouquinho mais, vai nos comentários, né, diferentes comentários a respeito daquele texto, você vai encontrar escrito que aquela linha realmente de farisaísmo, eles tinham uma certa, assim, eu vou usar a palavra leviandade com o casamento, né? Casou, gostou, ótimo, gostou da carta de divórcio, havia essa facilidade de fazer, desfazer, casar, descasar. E daí vieram com Jesus e Jesus falou, olha, desde o início não foi assim não. Quando a coisa foi planejada originalmente, o homem deixaria seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher e seriam os dois uma só carne. É aquilo que Deus ajuntou, que o homem desse não separar. Não é verdade? Daí eles falaram assim, mas Moisés deu carta de divórcio. Imediatamente eles pegaram uma figura assim, importantíssima para eles e para o próprio Jesus, que era um judeu. E naquele momento Jesus falou de fato, ele deu. E ele deu por causa da dureza do coração das pessoas, por causa da teimosia, da carnalidade, do egoísmo das pessoas, que simplesmente não conseguiriam, e claro, o divórcio é uma forma, digamos assim, de dar amparo legal, de modo que a separação iria ocorrer de qualquer forma. Se a pessoa se decide mesmo de uma forma, vai ocorrer, mas é uma forma de ter amparo, de ter cuidado. E é como a gente vê na lei dos homens de hoje. Tanto que quando eu era adolescente, até o quê? Até uns 30 anos atrás, eu acho que não existia divórcio no Brasil. Era crime também. O desquite. Isso. Não é verdade? Não, pessoas poderiam até em outro país casar bem. Depois dessa longa introdução, como é que, primeiramente, nesse primeiro bloco, antes da gente entrar efetivamente nas questões do relacionamento um pouco mais práticas, como é que vocês veem essa questão? Com relação a esse versículo até que a senhora está usando, a questão, para mim, primordial está na palavra, que fala em adultério. Eu não acredito num Deus que simplesmente fecharia a questão que você só pode se divorciar se for em adultério,
para uma família onde o marido é violento, onde a mulher tem sido estuprada toda noite, onde ela tem sido colocada nas piores condições, e Deus dizer assim, não, você só pode se for um adultério, o resto você tem que aguentar tudo. Então, eu acho que, para mim, a tradução da palavra porneia é que traz essa dificuldade para os casais leitores da Bíblia, que levam ao pé da letra. Né? Porque o problema aí, para mim, é o pé da letra. A pessoa pegar a palavra adultério, somente ali é que você pode se divorciar. E eu digo mais, quando, nesse texto que a irmã utilizou aqui, Jesus falando em Mateus 19:9, ele coloca uma condição, ele diz, eu, porém... Eu não falei Mateus 7, não, né? Eu falei Mateus, que a gente confundiu 19, Mateus 19, é isso. Lucas 7 que também trata isso. Lucas 7 e Mateus 19. No sinótico, né? Então, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Interessante falar sobre esse tema hoje, porque ele aborda muitos aspectos do recasamento. Por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo, na recomendação que faz aos bispos, na primeira epístola, há uma recomendação muito importante para os pastores e bispos, e que eles fossem marido de uma só mulher. E esse texto, quando você traduz ele lá no grego koiné, surge a mesma palavra que surge aqui usada por Cristo, a palavra porneia que Isabel usou. Ou seja, prostituição. Então, Jesus está dizendo aqui claramente que a única condição que ele via no momento para se considerar o adultério uma coisa lícita, seria então por prostituição. Então eu digo que, levando para a linha que a Isabel colocou aqui, se eu tenho um marido que maltrata uma esposa, que estupra e que faz tantas outras coisas, promete matar inclusive, essa pessoa comete uma prática abominável ao Senhor. Claro. Essa pessoa se prostitui também. Então é muito importante nós olharmos para o texto, para aquela situação onde Cristo estava sendo tentado pelos fariseus, e ele tinha que dar uma resposta imediata. E a resposta que ele deu foi essa que eu li há pouco aqui. Mas em Deuteronômio 24, né, quando o Senhor dá a lei a Moisés, ele coloca muito bem que havia possibilidade sim, mas naquela condição que a irmã falou há pouco. Quando o marido se enjoasse da mulher, ele arrumava uma outra mulher. Essa era a dureza do coração. Cristo, então, mostra para nós que ele não estava banalizando a questão do casamento, mas sim que aquela condição, aquela abominação ao Senhor, aquele pecado, dava então à pessoa o direito dela, vamos dizer assim, recasar. Paulo, quando trata essa questão no capítulo 7, na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre isso também. Fala. Ele toca nesse ponto. Ou seja, como Isabel falou, nosso Deus é um Deus da graça. Ele jamais ia condicionar você a uma questão só. Teve um texto, já que você mencionou 1 Coríntios 7, tem um texto que sempre me chama muita atenção. E para mim, ele já traz, ele engloba em si, não esse aspecto da traição conjugal ou do adultério, né? Ele traz outros elementos, que é 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, diz assim, mas se e no caso aqui, ele está falando especificamente de um casal em que um é crente e o outro é descrente. E muitas vezes, se isso acontece com um casal em que ambos são da fé, se torna até mais complicado quando um não é. Então, para ele é lícito, é normal beber, porque muitas vezes alguns desses comportamentos que ocorrem quando a pessoa está debaixo da influência, por exemplo, de álcool, mas não justifica, porque aquela família sofre aquele casamento e quando a coisa se perpetua, ela se torna, a gente sabe, praticamente insustentável. Mas aqui no caso ele diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, pois Deus nos chamou à paz. Aqui não está falando de adultério, mas está falando de comportamentos em que a pessoa se sente ser viciada, ou ela tem que se sujeitar àquilo, você tem que aguentar, e esse texto, para mim, ele faz entender. Agora, gente, nós temos que ter cuidado, porque à medida que a gente vai trazendo esses textos falando dessa forma, fica parecendo que aqui a gente está defendendo, então, que pode se separar e que tudo bem, e na verdade a gente sabe que o que e a gente vê na Bíblia é que vai haver caso mesmo que a separação vai ocorrer. Agora, quando uma pessoa se separa, ela vai conviver, e a Bíblia quer que a gente entenda isso, porque também essa é a realidade. Da mesma forma que é a realidade que por essas circunstâncias de maltratos, de adultérios, de espancamentos, de
de coisas de toda a sorte, que faz com que uma relação fique insustentável e que efetivamente o desfecho muitas vezes será realmente a separação. De igual modo também é da lei, isso é da lei, digamos assim, da natureza meio que da coisa, é também da lei da natureza da coisa que nós vamos arcar com a consequência dos nossos atos. Então, muitas vezes, e aí é que eu creio que é a maior preocupação da Bíblia, de Cristo, de Moisés, de Paulo, de quem lida com o tema, é que as pessoas veem divórcio, separação, como solução. Se eu me separar, pronto, acabou esse problema, e isso não, podia não ser a coisa mais justa, porque divórcio nunca foi solução. Divórcio é mais um elemento que você vai somar, você pode até, pela distância daquela pessoa, uma série de problemas vão ficar, digamos assim, de certo modo, pelo menos amortecidos ali, você não vai ter que conviver com eles. Mas você passará a conviver com a consequência, digamos que aquele relacionamento tenha filhos. Então, você vai conviver toda uma vida com diferentes situações que vão advir do fato de que aquele filho vai ter uma mãe, um outro pai. Então, e é isso que as pessoas não veem e que nós nunca podemos ver, porque essa é a lei áurea da Bíblia. Certamente, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, semear, ele vai colher. Eu digo que o que está acontecendo hoje em dia é a banalização do casamento. As pessoas nessa isso época... Deus não pode admitir, e a Bíblia não admite, porque para o nosso próprio bem. Eu digo que na época que foi escrita, para quem foi escrito essas passagens bíblicas, havia uma submissão muito grande das mulheres. Mas mesmo assim a gente já viu uma banalização, porque aqueles falam, casa, não gostei, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua voz e do seu corpo, então eu quero repudiar você da casa. Essa mas havia uma submissão maior das mulheres. Não que eu seja daquele pensamento que a mulher tem que estar se ajoelhando aos pés do marido para ser submissa, não é? A submissão da mulher tem a ver com o comportamento do marido. Se é o marido ao qual cumpre o que está na palavra, porque Jesus diz o quê? Você tem que amar a sua mulher tal qual eu amei a igreja. E o que eu fiz pela igreja? Eu me entreguei por ela. Será que esse marido está disposto a se entregar por a mulher que ele tem? Então, a banalização do casamento hoje está sendo muito grande. As pessoas estão se casando já com o pensamento de que se não der certo, eu vou me separar, eu tenho para onde ir. Ou seja, se não me agradou, eu dou carta de divórcio. Qualquer problema que eu tenha, eu vou largar. E aí elas entram numa relação já determinada ao fim. Vamos fazer o seguinte, nós já temos que ir ao intervalo, nosso tempo aqui já encerrou, mas eu quero voltar justamente, vamos continuar com essa questão bíblica, porque ela é a fundamento, e eu acho assim, se a Bíblia está falando, meu irmão, não desfaz, não descasa, por quê? Porque quem desfizer vai arcar com a consequência daquilo e vai conviver com aquela desconsequência a vida toda, e eu sei que vocês têm experiências, têm aconselhado, quem sabe já até milhares, ou pelo menos centenas que vocês têm ministério nessa área. Eu conheço muitas pessoas que estão na área de aconselhamento conjugal. Algumas delas que são pessoas que, enfim, estão no seu casado, vivem com o seu cônjuge da mocidade, com a mulher da mocidade, com o homem da mocidade, casaram e mantiveram a relação. E eu conheço outros que são muito ativos e muito bem-sucedidos, que estão num segundo casamento. E de alguma forma, às vezes, eu já percebi, eles até falam, não, eu posso falar porque eu sei onde eu errei. E depois, quando eu consertei, eu já não tinha mais como voltar. Muitas vezes até a pessoa, quando se converteu, já se converteu em uma situação em que já estava no segundo casamento, enfim. Seja como for, independente desse preciosismo, desse detalhe, nós vemos, nós percebemos que pessoas que já passaram convivem com a consequência, ou porque têm filhos, ou pelas marcas que foram deixadas. E agora, o que me preocupa é justamente essa visão do mundo de hoje quanto ao casamento, essa banalização. E elas sentem, então, que Deus está sendo castrador, Deus está sendo carrasco quando Ele fala, não desfaz, trabalha para funcionar. Porque Ele sabe qual é a dor do desfecho. Porque no final, quando a Bíblia fala que quando Deus uniu o homem não separe, a manutenção é nossa, não é de Deus. Quem mantém o casamento unido são os dois, tanto o homem quanto a mulher, que faz a manutenção desse casamento. Eu queria apimentar mais um pouquinho esse debate, né? Então vai apimentar já na volta, quando a gente retornar, a gente volta já. Obrigada, pastor.